Da amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, abram suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1. Amém? Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pães e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chovido sobre a terra. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar nesta noite e declarar que tu és Senhor, ó Pai, guardador e cuidador de todas as coisas. E aqui estamos, ó Deus, com um tema: romper em fé. Meu Deus querido, ter fé sobrenatural, não ser positivo, mas ter fé. Fé, meu Deus querido, no teu poder, no teu amor e na tua palavra. Pai, fé para nós cristãos nada mais é do que acreditar no teu sobrenatural e a tua atuação, ó Pai, em causas impossíveis, aonde não há meios, ó Deus, de conquistar e alcançar e chegar e vencer. Nós colocamos a nossa fé na tua palavra e no Senhor, então a vitória virá sobre nós. Meu Deus, queremos romper em fé, queremos vencer, meu Deus, ainda quando tudo parece estar errado, que a nossa fé venha, meu Deus querido, ser maior do que os problemas, porque a nossa fé está em um Deus todo-poderoso, que tudo pode, que tudo faz, que alcança e conquista todas as coisas, e que não há impossível diante do Senhor. Pai, aquilo que nós chamamos de impossível, tu chama de normal, porque basta uma palavra sua e todas as coisas se mudarão. Então vem, meu Deus, através do teu Espírito falar e dirigir e dar o entendimento, o conhecimento, para que também possamos romper em fé, quando tudo parecer que está contrário, que nós venhamos crer na sua provisão. Em um nome de Jesus oramos, Senhor, e pedimos a sua luz, Espírito Santo, em um nome de Jesus, amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, é quase que praxe, né? Na campanha Rompendo em Fé, você lê os heróis da fé, e você vai para Hebreus, e você vai falar sobre Noé, e sobre Gideão, e sobre blá blá blá, e sobre Elias, porque realmente eles foram heróis na fé. Não há meio de você fugir deste contexto, porque eles executaram obras que foram assim, extraordinárias e grandiosas, tudo pautado na fé. E a fé, diga-se de passagem, é algo que muitas pessoas, até dentro do meio protestante, evangélico, está se perdendo um pouco, porque hoje as pessoas continuam, ano após ano, e todos os anos eu falo isso, mas a coisa está aumentando num nível tão alarmante que as pessoas que deveriam ter fé no sobrenatural, que é algo invisível, começam agora a colocar amuletas, né, muletas. A fé não precisa de muletas. Eu não preciso de absolutamente nada para lembrar o que Deus me disse ou para lembrar que Ele pode fazer. A fé me faz e me projeta para eu crer que Ele fará. Amém, irmãos? Fé é algo invisível. E todos os artifícios e todos os tentáculos da fé, por assim dizer, nada de maneira alguma, de forma alguma, ela pode ser palpável, senão não seria fé. Ou seja, como a esperança, como Paulo fala, como eu vou ter esperança de algo que eu já estou vendo?
Não podemos esperar, se eu já estou vendo, eu vou ter esperança que eu vou ter um teclado e amar, mas ele está aqui, isso não é esperança, não é fé. Eu quero ver eu ter esperança de algo, ou fé naquilo que ainda eu não vejo. Eu desejo, eu quero, eu preciso, mas ainda eu não tenho. Mas eu continuo crendo e sabendo que apesar de não ver, o meu Deus poderá me dar. Amém? Ele tem poder para fazer isso. E não é só na questão matéria. Deus poderá me dar algo material. Não, não é só isso. Deus poderá colocar em suas mãos a vitória contra o inimigo. Deus poderá curar a enfermidade a qual o diagnóstico já foi dado e é negativo, não há cura. Deus poderá trazer resposta para coisas absurdas, as quais talvez para nós seja impossível, mas Deus não conhece o impossível, amém? Deus não conhece, digo, meu Deus não conhece o impossível. Irmãos, é algo que para nós é natural, podermos falar, isso é impossível, isso não dá. Para nós é natural, para Deus não, Ele desconhece isso, porque para Ele tudo Ele faz, para Ele a possibilidade é infinita, não há nada que bloqueie os seus caminhos. Mas nós olhamos aqui para a vida de Elias, e nós temos aqui duas histórias ligadas. A primeira é que Elias vem e ele confronta um rei profano, um rei idólatra, um rei prostituto espiritual, porque ele traiu a Deus com Baal. E ele confronta e diz, olha, não vai chover aqui, essa tua prostituição, porque tu traiu a Deus, tu adulterou, tu traiu Deus, então não cai água neste lugar, segundo a minha palavra, e pronto, e acabou. E ele traz essa palavra, e Deus, para preservá-lo, faz com que ele saia deste local, porque as chuvas já não vinham sobre a terra, então começou a vir seca. Então Deus diz, olha, tu vai lá para o ribeiro de Querite, tu vai lá no lugarzinho legalzinho, onde tem água, e apesar de não haver comida, eu mandarei que os corvos levem para você carne, e você não vai morrer de fome. Diga, isto é impossível. Alguém aqui já viu alguém ser alimentado por um animal, ou por um corvo, ou por um urubu? Alguém que trazia carninha para que ele pudesse comer? Eu nunca vi isso. Mas Deus fez com que aquele camarada fosse sustentado. Todavia, havia uma coisa muito maluca, porque quando nós vemos a finalização, nós começamos a ler que o rio começou a se secar, porque havia seca sobre a terra, e já não vinha mais chuva. Então nós podemos olhar que tudo parece que está dando errado nas nossas vidas, ainda que eu seja de Deus, ainda que eu ande com Deus, ainda que eu tenha um compromisso como Elias, que era um profeta extraordinário. Deus coloca em uma situação de ser alimentado por corvos e beber água de um ribeiro que começa a secar, e ele, na verdade, olha aquela situação e diz, mas espera um pouquinho, eu já não estou comendo carne que passarinho traz para mim aqui, e eu estou bebendo a única água que tem, está secando. Então, quando tudo parece errado, irmãos, na visão de quem não tem fé, realmente aquilo termina em derrota e destruição. Mas quando tudo parece dar errado, na visão de quem tem fé, ele rompe em fé e extrai a bênção, amém? Ele rompe em fé. E a segunda história, bastante conhecida, é de que Deus manda ele sair, outra coisa absurda, porque parece que é mais errado ainda. Deus fala, olha, tu vai sair daí, tinha água, tinha sombra, e você vai encontrar uma viúva, a partir do versículo 8, 1 Reis 17, no verso 8, Deus dá uma palavra para ele, que também parece ainda mais maluca. Então veio a ele a palavra do Senhor, e disse, levanta-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva para que ali te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, ali estava uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-me um vaso com um pouco de água para eu beber. Indo ela buscá-la, chamou e disse, traz-me também um pedaço de pão ou bolo. Respondeu ela, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nem um bolo, senão somente um punhado do que de farinha na panela e um pouco de azeite em uma botija. A mulher falou, olha cara, eu não tenho nem farinha e nem bolo e nem nada, nem água. O que eu tenho, assim como Deus vive, é um punhado. É como se ela pudesse falar, eu tenho somente uma pegadinha nas minhas mãos para fazer um só bolo. Eu concluo a história para que a gente possa ir mais rápido. Eu só tenho um punhado, eu não tenho nada para te dar. Você quer um bolo? Eu só tenho um punhadinho e eu estou catando lenha. Tu me encontrou aqui catando lenha em gravetos. Sabe para que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu vou acender uma fogueira e eu vou cozer esse pão, este bolo, e eu e meu filho comeremos, e depois que nós comermos,
nós vamos esperar a morte, porque não tem mais nada, era seca, não tinha mais grãos e trigo e milho e nada. Então ele pede algo para alguém que não tinha mais nada, e Deus manda ele lá para que ele fosse, diga, sustentado por ela. Irmãos, parece tudo errado. De novo, puxa, Deus me manda para um ribeiro que seca. Depois Deus me manda para uma viúva que ia me sustentar e ela só tem um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E quando ele olha aquela situação, a mulher já estava pegando os gravetinhos para fazer a última tortilha dela, para que ela comesse e morresse. Então Elias poderia ter pensado, aí rapaz, agora lascou. Ela vai me sustentar, nós vamos comer, eu vou morrer com ela. Mas esse homem continua rompendo em fé. E ele diz algo mais: vai e prepara para mim. Vai lá preparar o bolo para mim. Vai lá e prepara primeiro para mim, depois tu e teu filho vai comer. Olha que coisa fantástica. E aí, no meio de todo esse transtorno aqui, nós temos ainda uma outra questão que mostra bem claro quando parece que dá errado, entre aspas. Então ele já teve a primeira negativa, que ele foi no rio de Querite e o rio se seca. Ele teve a segunda negativa, que Deus disse para ele que uma viúva foi preparada para que sustentasse a vida dele, e quando ele chega lá esperando sustento, a mulher está mais detonada que ele, falou, você ainda, os corvos te prepararam, tu comeu e bebeu, mas nós vamos morrer aqui, porque só tem um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite. Segunda negativa, como se não bastasse, houve um milagre, nós vamos falar sobre isso. Deus multiplicou a farinha e Deus multiplicou o azeite, amém? Nós já desdobramos isso. Mas olha a terceira e quase terrível negativa, porque quando tudo parece que vai errado, se não tivermos fé, as coisas realmente são destruídas. E no meio da fartura, porque Deus multiplicou e nós já vamos ver, a criança ou o menino que ia morrer, ele então agora já não morreria mais de fome, porque Deus multiplicou o azeite, multiplicou a farinha, não tinha mais motivo de morte. O menino adoece e morre. Coisa horrorosa. Terceira negativa. Então, quando tudo parece que vai dando errado, nós temos que entender que romper em fé é justamente no meio de problemas, e quando tudo parece negativo e errado, eu tenho uma visão diferente, amém, irmãos? Eu consigo olhar não para aquele problema que está me dizendo, está errado, vai haver problema, vai haver derrota, vai haver destruição, é perda, é vergonha, é derrota na certa. Essa é a visão de quem não rompe em fé. A visão de quem rompe em fé permanece crendo, amém? Ele permanece olhando o sobrenatural, ele permanece andando naquilo que Deus tem como promessa na vida dele. Existem pessoas que infelizmente não pensam isso, mas podemos pensar, imaginar que Deus tem coisas grandes. Abra aí Isaías 55 no versículo de número 8, Deus é aquele que realmente controla todas as coisas. Isaías 55 no versículo de número 8, nos dá uma noção e um entendimento que realmente Deus tem uma visão e um saber que é maior, só que nós precisamos crer nele, sabe, cegamente, por dizer assim, ou absolutamente. Então Deus diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Diga assim: Deus não pensa como eu. E diga assim: Deus não anda como eu. Diga ao seu irmão: Deus não é limitado. Irmãos, quando nós estamos pensando algo que tem limite, quando nós estamos achando que esse é o caminho certo, Deus pensa muito além, muito maior. Quando nós estamos achando que esse caminho dará certo, tem que ser esse, Deus está olhando: que isso, você não sabe nada, você não entende nada. Aí no versículo 9 ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Então o que é crer e romper em fé? É andar no caminho de Deus e andar segundo a sua palavra, o seu saber, a sua ciência. Existem pessoas que andam segundo o limite da situação.
quando olham algo que vai mal, algo que não está muito certo, ele tem imediatamente a palavra de derrota. E eu sabia que ia dar errado, eu sabia que eu ia me dar mal nessa. Bem, aí vem os negativistas, bem que eu te avisei, eu sabia que ia dar nisso. Olha, eu sabia, mas eu até sonhei. É um negativista, é um sem fé, é uma pessoa que não consegue olhar segundo a visão de Deus, porque a visão dele não é a nossa, o poder dele não é essa coisa tão mesquinha que nós temos. O poder de Deus é maior que o nosso, e o caminho de Deus é maior que o nosso, o pensamento dele é maior que o nosso, ele conhece todos os caminhos. E aí nós temos que entrar nessa dimensão de saber que Deus é mais, que Deus sabe mais, que Deus pode mais, que Ele vai adiante muito mais. Então nós precisamos olhar que quando as coisas parecem erradas, e isso acontece em nossas vidas, irmãos, talvez, não diria todos os dias, né? Talvez não todos os dias, mas certamente todas as semanas nós temos negativas, certamente todos os meses nós temos negativas, sabe, umas invertidas em nossa vida, que nós sentimos aquela, sabe, pressão, ou opressão, ou responsabilidade, ou amargura, ou notícia pesarosa, e aquilo traz para nós um pesar, uma dor muito grande. Então o que nos fará olhar e ser diferente, a não ser entender que há um Deus que tem maior poder do que qualquer negativa? O que nos faz caminhar, irmãos? Quantas pessoas abatidas e que arrebentadas em depressão, quantas pessoas vivendo uma vida dentro de uma caixinha de cristal, porque a sua vida é extremamente limitada, porque ela tem medo de viver, de relacionar, de arriscar, de empenhar, de ir adiante e conquistar, porque não creem em Deus, não podem romper em fé, não podem ir adiante. Mas nós vemos algumas características interessantes aqui. Volte aí para 1 Reis 17, no versículo de número 13, nós vemos que para poder entrar nessa dimensão, nós precisamos ter coragem, e eu sempre venho falando sobre coragem na igreja. Não é coragem para brigar, não é de ser machão e coisa e tal, mas é coragem para enfrentar algumas adversidades em nossas vidas. Quando Elias chega para essa mulher, no capítulo 17, no versículo de número 13, ele diz para ela algo muito importante: não temas, não temas. É simplesmente uma expressão rápida e direta: não tenha medo, não te preocupe. O que ele estava dizendo, vai lá fazer o bolinho, minha filha, vai fazer o pãozinho para mim, e não tenha medo. Ela e ele tiveram fé extraordinárias, eu não sei, eu não posso dizer de mim, mas talvez eu pegava o meu filho, punha debaixo do braço, e pegava as duas panelinhas, e saía pela porta do fundo. Diz, peraí que eu já venho, tá? Estou assando aqui. Vem, filho, vem cá, pega a panelinha, tem um louco aí na frente. Ué, entendem isso? E ela teve a coragem, a ousadia, a visão, o entendimento de saber que ele era um homem de Deus, e que realmente traria para ela um benefício, e ela realmente vai e faz o que o profeta manda, para que as portas se abrissem. Ela teve, irmãos, não temer, ela teve coragem de fazer. Ela teve coragem. Quando às vezes Deus nos pede algo, ou através do culto, ou através da entrega de uma vida, de uma forma de ser, e Deus pede para nós fazermos, e às vezes você quer sair pelas portas do fundo, igual eu estou dizendo que talvez sairia, não sei, mas nós precisamos entender essas questões. Nós precisamos estar de olhos bem abertos, porque às vezes nos falta coragem, sabe, de nós enfrentarmos, entendermos que não é pela nossa força, mas é pela força de Deus que as coisas ocorrerão, amém? É pelo poder dele, essa fé nos faz ir até lá. Coragem, Êxodo 14, no versículo de número 15, nós vamos ver aqui outro corajoso, e pode ser descrito como louco, né? A Bíblia chama ele de herói da fé, mas nós chamamos ele de louco da fé, que é Moisés, que fez a travessia com o povo no deserto. Êxodo 14, no versículo de número 15. Deus faz um pedido para ele, maluco, né? Então, para que possamos romper em fé, nós precisamos aceitar desafios, as quais Deus coloca para nós. Êxodo 14, no versículo de número 15, diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem.
A gente sempre fala essa cena, mas só mesmo assistindo o filme. Por mais capacidade que nós temos de gerar e de pensar e de imaginação, jamais nós vamos conseguir saber o que aconteceu naquele dia. Eu sempre falo que um dos efeitos mais fantásticos, sensacionais que eu vi é no desenho do Príncipe do Egito, porque eles abrem o mar. Quando ele abre o mar para o povo passar, quando Deus abre o mar, então há raios, né? Muitos relâmpagos, então há uma sombra, uma silhueta de uma baleia, a criancinha olha e há algo extraordinário. Mas eu paro a pensar quando Deus fala para Moisés, diz assim: olha, o que você está orando? O que você está falando, Moisés? Na hora de você falar, não, eu não quero o que você fala agora, eu quero que você marcha. E aí a gente, para quem já teve oportunidade, porque alguns ainda não tiveram, de conhecer o mar, de estar diante da grandeza e da imensidão do mar, de quem teve a oportunidade, talvez não precise ir muito longe, às vezes quando você vai ao Rio ou à Bahia, então o avião ele sai um pouco e vai por sobre o mar em algumas rotas, e você vê aquilo, água e água e água e água, e mais água, e Moisés à beira do mar, e Deus fala por ele: a solução agora é você marchar. Então veja a coragem deles. Ele deve ter olhado para o povo e disse: bom, o povo já vai me matar mesmo, né? E eu marchar aqui, entre o povo me matar ou morrer afogado, beleza, vou entrar aqui. Não foi isso, ele não pensou isso. Ele disse: bom, o senhor está mandando, então eu vou. E a Bíblia diz que ele coloca os pés e passa com os pés em seco. Diga: isto é coragem. Mas diga: coragem pela fé. Então, a fé de Moisés estava baseada em quê? Diga: na palavra. A fé dele, a coragem que motivou ele a andar, estava embasada, estava alicerçada, estava sobre a palavra. Ele andou e marchou e teve coragem porque Deus falou, porque Deus mandou. Então nós vamos vendo que é necessário coragem para que possamos então, diante dos desafios. Aí da mesma maneira nós podemos colocar: e se fosse eu? Diga: e se fosse eu? Fala, irmão, fala: e se fosse eu? Você parou para pensar se fosse você? Você já parou para pensar quando os desafios e os mares da vida tentam te bloquear a sua passagem, quando o exército de Faraó vem por trás para destruir você e para lhe matar, e a sua família, e o seu legado, e a sua história está prestes a ser destruído, tudo que você construiu, tudo que você conquistou, tudo que você lutou, por muitas vezes nos vemos exatamente como ele, cercados pelo exército inimigo por trás, e logo à nossa frente a impossibilidade de um mar. E aí a gente pode pensar: e aí agora, se fosse eu? Será que Moisés disse: bom, andar sobre o mar não vou, eu vou até na cintura, porque eu não sei nadar. E a gente não sabe se lá era prainha mesmo, ou se já era diretamente um desfiladeiro, não dá para saber o que era. Mas a fé dele foi corajosa, não porque ele era um homem de extrema coragem, mas foi corajosa porque ele se valeu da palavra do seu Deus. Tua coragem tem que estar baseada nisso. Romper em fé está ligado nisso. Romper em fé está totalmente alicerçado sobre o que Deus nos manda e o que Ele nos diz para fazer. Amém? 2 Crônicas 32, no verso 7. Abre aí. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7 e 8. 2 Crônicas 32, verso 7 e verso 8. Amém? Diz assim, 2 Crônicas 32, 7 e 8. Esforçai-vos e tende bom ânimo, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois conosco há um maior do que o que está com ele. Glória a Deus. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Diga: graças a Deus. Diga: o Senhor está comigo para guerrear as minhas guerras.
Amém? Vamos de novo, diga: o Senhor está comigo para guerrear as minhas guerras. Amém? Olha que coisa boa. Ele não estava com tanta, na verdade, o rei Ezequias, ele não estava com tanta força de homem ou força de exército, não. A força dele vinha de crer que Deus estava com ele. A coragem dele não é uma coragem, sabe, de pileque, uma coragem de sei lá eu, de ser machão. A coragem dele era de saber que o exército de Senaqueribe era o exército que não tinha proteção de Deus. A força deles era a força do braço dos arqueiros, dos lanceiros, dos que lutavam espada, dos que lançavam flechas. A força deles está no braço deles, porque há uma multidão. Mas a nossa força é o nosso Deus. A nossa força, quem nos dá a vitória é Deus. Gente, vamos ficar tranquilos, porque Ele vai guerrear esta batalha. Amém? Fala para o teu irmão: não tema multidões. Fala de novo: não tema multidões. Amém? É fé, é romper em fé, é simplesinho. Mas existem pessoas, eu vou dizer, hoje eu estou no, imagina se fosse você, né? Ou imagina se fosse eu. Eu não sei se 120 mil pessoas cercassem, 200 mil pessoas cercassem, ou 180 mil pessoas cercassem a cidade, ou a pequena cidade, o que nós faríamos? Faríamos como nós vemos em alguns filmes, que os reis têm passagens secretas, e saem primeiro com todos os seus nobres, e deixam os vassalos apanhando, e lutando, e morrendo, e vão embora. Mas esse rei não, ele se humilha na presença do Senhor, busca a sua face e busca a sua força, se enche de coragem pela fé que ele tem em Deus, e ele traz a notícia ao povo: pode ficar descansado, porque essa guerra já vencemos. Isso é romper em fé, diga: isso é romper em fé. Então não importa a quantidade, não importa os desafios, não importa as negativas, não importa as invertidas, não importa se muitos problemas vêm. Podemos olhar esse exército aqui do rei da Síria como cada um deles sendo um problema, não importa, ou muitos de uma vez, ou muitos dissipados, não importa. Quem vai te valer, irmãos, é Deus. Fala para o teu irmão: quem vai te valer é Deus. Fala melhor assim: quem vai te valer é Deus. Amém? Nós precisamos entender isso, nós precisamos ter coragem para desafiar esses obstáculos. Nós precisamos ter coragem para que o inimigo de nossas almas sejam vencidos. É a obra do inimigo. Abra rapidamente aí Tiago 4, no versículo de número 7. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Olha que interessante, eu sempre brinco, e algumas pessoas, sempre na conversa, a gente sempre está conversando, e quando as pessoas vão falar alguma coisa que é concernente ao diabo, né, ou Lúcifer, Satanás, sei lá, coisa e tal, nós não temos afeição com ele, nós queremos que quebre-se os chifres, os dentes dele, quanto antes possível. É lógico que eu não tenho que ficar chamando o nome dele, nem falando, é óbvio, mas se eu vou falar alguma coisa, irmão, isso é algo diabólico. Irmão, isso é coisa de Lúcifer, coisa do diabo. Rapaz, o cara dá uns 2 passos para trás assim, ou quando ele vai falar assim: isso é coisa do que, irmão? Aí ele começa a falar em libras e coisa e tal, até que ele consegue fazer, que é coisa do chifrudo. Ele tem um medo tão terrível do diabo. Agora o homem, a mulher que é lavado e remido no sangue de Jesus, ele não tem medo do diabo. Amém? Nós não temos medo dele. Ele pode vir batalhar e tentar e coisa e tal, porque com ele é uma força finita, e o do meu Deus é uma força infinita. É bem verdade que quando tem muito medo dele, tem que dar uma arrumadinha na vida aí, porque aí não está muito bom para a guerra. Mas Tiago nos diz o seguinte, 4 verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, e depois ele diz, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então veja, resistir ao inimigo, isso demanda coragem, irmãos. Resistir ao inimigo, isso demanda coragem. Amém, igreja? Coragem. Só que isso é pela fé. Primeiro, você se sujeita a Deus, a Bíblia está dizendo. Sujeite-se a Deus, entregue-se a Deus, busque a vontade de Deus, faça o que Deus quer, e então você pode resistir ao inimigo, e ele terá que fugir de vós. Amém? Essa é a coisa fantástica e tremenda, que é a fé que nos gera coragem. Irmãos, o restante nós deixamos para
para outra quarta-feira, porque nós temos ainda alguns outros itens, como a confiança, a fé, né, e obediência, e nós vamos falar na outra quarta. Coloque-se em pé em nome de Jesus, e nós vamos orar e buscar a graça desse Deus, e buscar sermos pessoas que creiam em Deus e que tenham coragem nele, que realmente esperem no Senhor e que realmente tenham a sua vida guardada por Ele, que tenham essa fé, que é uma fé que envolve, uma fé que dirige, uma fé que nos faz vencer os obstáculos e passar, sabe, os exércitos inimigos que são contrários a nós, sabe, nunca ache que multidão ou inimigos vão deixar de cercar você, porque você está com Deus, nunca, porque eles poderão cercar e virão, e isso virá mesmo, é natural, é a história da nossa vida, mas se você romper em fé, nenhum parará de pé, amém? Nenhum vai permanecer de pé. Hoje nós disparamos a mensagem que há muralhas que você pode derrubar, há muralhas que você pode derrubar, mas as muralhas que você não pode, Deus derruba para você. Então não param de pé, porque você busca Deus, porque você ama Deus, porque você é uma pessoa que é guardada pelo Senhor, e isso é fantástico. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai romper em fé, se os inimigos te cercarem, se o mar não se abrir, tu vai crer e andar e viver pela fé. A fé em Jesus Cristo, a fé em sua palavra, a fé em suas promessas, a fé em seu amor, a fé de que Ele está com você e não abre mão de guardar e de estar com você em todo o tempo. Fecha os teus olhos. Meu Deus, nós queremos te engrandecer. Tu és Senhor, Tu és Deus, Tu és amoroso, ó Pai, o Teu amor, Senhor, como diz Paulo, nos constrange. Ele é tão grande, tão profundo, tão enorme. Meu Deus, quem nos separará do Seu amor? Meu Deus, a relação que Paulo faz é absurda e monstruosa. Nada poderá nos separar do Teu amor. Então quando nós cremos neste amor, quando nós cremos em Tua palavra, quando nós cremos, ó Deus querido, que Tu está conosco como prometeu, então poderá vir todo inimigo, poderá vir toda barreira, toda perseguição, todo abandono, pode vir tudo, ó Deus, e nada será maior do que nós, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. A Tua presença é grande em nossas vidas, então a nossa vitória é do tamanho do Senhor. Tu és esplêndido, grandioso, glorioso. Tu és um Deus tão poderoso e está em nós. Então quando nós olhamos para Ti com fé, meu Deus, nenhum exército inimigo, meu Deus, nenhuma intervenção inimiga poderá nos bloquear, porque Tu és quem está conosco e nos protege. Pai, ensina-nos, ó Espírito Santo, a termos fé, olhar para a Tua palavra, termos coragem, vivermos em obediência, meu Deus, em confiança, e então assim veremos, meu Deus querido, as grandes obras das Tuas mãos em nossas vidas. Pai, estende as Suas mãos a cada um de nós, toca, Pai, naquele que está enfraquecido, toca no que está enfermo, toca no que está, meu Deus, também fortalecido, e que ele entenda que ele é forte, porque o Senhor é a sua força. Pai querido, que a Tua glória, a Tua presença, a Tua unção permaneça sobre nós, e que este povo, ó Pai, possa declarar a cada luta, a cada batalha, a cada combate, que eles estão rompendo em fé, no Teu nome, Jesus, em Tua palavra e em Tuas promessas. É o que nós oramos, Senhor, em o Teu nome, Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e aplauda o Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Deus de vitória. Aleluia. Glorificado e agradecido seja o Seu santo nome. Aleluia. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Atenção aos recados, um instante só, por gentileza. Irmãos, eu convoco a todos para estarem jejuando aos sábados pela família, e nós incluímos nesse jejum, já pelo evento que vai acontecer no dia 30 de Priscila Alcântara, ao Único 2015, jejue e ore pelo evento, pelas vidas, pela unção de Deus sobre este dia, mas principalmente por suas famílias, que vocês possam estar estendendo essa oração e este propósito a Deus.
Você que deseja receber visita em sua casa, deixe o seu nome ali na recepção e nós estaremos agendando, fazendo ali uma planilha para que a gente possa ir até a sua casa, orar com você, conversar, tirar suas dúvidas. Basta deixar o seu nome na recepção, o pessoal vai entrar em contato com você. No dia 30 de maio, Priscila Alcântara estará conosco aqui, adorando a Deus e, com certeza, trazendo vidas ao reino do Senhor. Eu gostaria que todos viessem, orassem, convidassem as pessoas, mas principalmente orassem pelo evento. Irmãos, danças para jovens a partir de 12 anos, você quiser participar, você pode deixar o seu nome aqui na recepção, as pessoas estão ali anotando o seu nome, para que possa iniciar e vir apresentar e adorar a Deus também com danças. Não há escuridão que se propague se temos conosco a fé na luz de Deus. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pai amado, nós te agradecemos